Seguir é uma produção independente, portanto, o conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Raio X News, você muito bem informado. Em cada bairro, na zona rural, nas lutas do povo, tem trabalho, diálogo e compromisso. Vereador professor Ivan Berg segue ao lado de quem mais precisa, defendendo educação, garantia de direitos e uma Feira de Santana mais justa para todos. Ivan Berg Lima, lutar para transformar. A Boa Ventura Contabilidade acredita que uma gestão financeira organizada é a base para o crescimento e a segurança de qualquer negócio. Por isso, oferece serviços contábeis completos, incluindo abertura e regularização de empresas, assessoria fiscal, trabalhista e tributária, elaboração de demonstrações contábeis, folha de pagamento e suporte estratégico para a tomada de decisões. Fale com a gente, tire suas dúvidas. Miguel Ângelo e equipe estão prontos para lhe atender. Telefone 7536230777, Rua Comandante Almiro, 444, Edifício Rosa de Saron, Loja 5. Raio X News. A informação que você precisa, com a credibilidade que você confia. Acesse agora raioxnews.com.br e acompanhe as principais notícias de Feira de Santana, da Bahia, do Brasil e do mundo. Conteúdo atualizado, matérias exclusivas, análises, política, entrevistas e tudo o que é destaque a qualquer hora na palma da sua mão. raioxnews.com.br. Fique bem informado com quem leva a notícia a sério. raioxnews.com.br. A notícia com profundidade. Siga, curta e compartilhe. @raiox.da-notícia. A notícia sem censura. Rádio Geral. Notícias, entrevistas, opiniões, política, esportes. 1 hora de pura informação. 1 hora de informação pura. No ar, programa Raio X News. A informação que você precisa saber. Apresentação, Vicente Santos. São 17 horas e 8 minutos em Feira de Santana e começa agora para você o nosso programa aqui na Rádio Geral. Raio X News. Primeiramente, a gente tem que agradecer aos astros, né? Por esse momento, pela vida e por tudo que acontece pra gente, né? A gente que vem da terra tem origem, a gente que vem do mato que tem origem, a gente que vem do mar que tem origem, do vento. Então, os entendedores entenderão, entendeu? Então, tem que agradecer, tem que pedir para que dê tudo certo, porque a vida é feita de acertos e erros. Então, quem procura o acerto, certamente virá esse acerto. Mas quem procura os erros, também será senhor do que fizer. E eu quero, primeiramente, agradecer a todos, né? A todos e a todas por esse momento. Estou aqui com uma historiadora, uma amiga, historiadora, jornalista, uma coordenadora de um editorial, né? Mulheres em Movimentos, uma mulher que tem uma discussão muito forte, muito rica e que precisa sim desse local aqui para ela poder orientar muita gente como ela já faz. E nada melhor do que ter uma pessoa dessa na mesa e poder falar com ela para desconstruir algumas coisas que infelizmente a sociedade passa e a gente precisa falar. Boa tarde, Paloma. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que o seu corre é muito. É mulher em movimento, né? É, então, isso mesmo. O corre é muito grande. Então, boa tarde. E vamos lá, vamos começar, né? Nosso bate-papo. E aí? Vamos começar. Boa tarde, Vicente. Boa tarde. Quero te agradecer pelo convite. É uma satisfação retornar aqui à sede do Grupo Folha do Estado, onde eu tenho memórias muito afetivas. Tô feliz de estar aqui, tô feliz com o seu convite e vamos conversar sim. Tô aqui para isso. Pô, que massa. É isso aí que a gente precisa. Paloma, a expressão mulher em movimento traz um monte, né, de discussões. Porque quando a gente fala de mulher, já é uma discussão muito rica. A gente tem visto aí enquanto o nosso país, de repente, de um momento para outro, assim, de um tempo para cá, se transformou
em um país onde as mulheres que lutou e luta pelo seu espaço e oportunidade tem sido ceifada nos seus espaços e tirada das oportunidades. E as mulheres em movimento traz essa discussão com muita resistência. Para além dessa discussão, tem outra, né, que fala sobre a questão do LGBTfobia e outras coisas mais. Fale um pouquinho pra gente entender. Certo. O editorial Mulheres em Movimento ele existe desde 2024 e a nossa ideia inicialmente era notabilizar a história de vida de mulheres extraordinárias que, na sua maioria, não eram famosas, não eram mulheres que estavam assim no domínio popular, né? As pessoas não saberiam apontar. No entanto, a gente foi realizando uma pesquisa ao longo dessas 4 edições que já realizamos, e encontramos nomes de mulheres que têm uma representatividade para suas comunidades, para o serviço onde realizam, né? Já fizemos destaque para profissionais de algumas áreas, a exemplo daquelas que estão à frente de cargos importantes no serviço público do Estado da Bahia. Então, Mulheres em Movimento surge com essa ideia, na esteira das celebrações e das manifestações de luta do Março Mulher. Então, a gente surge com essa ideia de visibilizar, notabilizar. Esse ano, e é especificamente por essa razão que eu estou aqui, durante o mês de agosto, no Brasil, há 3 décadas mais ou menos, a gente celebra o mês de agosto e dedica ele à visibilidade lésbica. E, nesse ano, o editorial Mulheres em Movimento resolveu fazer uma edição especial falando dessas mulheres, né? Desse grupo social que também, historicamente marginalizado, né, desprestigiado. Então, a nossa ideia foi também incluir esse grupo, pela importância do tema, né, de incluir, de falar de mulheres do ponto de vista das diversidades, né? Nós somos muitas. Então, a nossa ideia é, basicamente, incluir esse grupo social. Isso é importante, né? E quando a gente fala de sociedade, a gente está falando num processo de cidadania. Sim. E essa construção de cidadania, ela traz muita discussão. E uma delas é quando a gente falamos em direitos, né, da mulher, que significa, na prática, garantir. E tem, na sua visão, o direito que se é falado é o direito de ter algo semelhante a de homens? Não. Ou qual é uma essa é uma pergunta importante, Vicente, porque talvez você esteja se referindo à visibilidade lésbica. lésbica. Não, na verdade, as mulheres lésbicas elas não desejam ocupar o lugar dos homens, né? Na verdade, a nossa luta é para que a sociedade observe as diversidades que existem, né? A gente está falando aqui... ontem eu publiquei um vídeo de Janda. Janda, que é uma das organizadoras da Caminhada Lésbica, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E Janda para descrever as mulheres que estavam sendo convidadas, ela falou de uma série de categorias, né? Mulheres lésbicas, sapatonas, entendidas, que é um termo antigo, né, da década de 80 e 90 e tal. Então, assim, há uma diversidade dentro dessa sexualidade dissidente. Mulheres lésbicas, mas somos muitas, né? Assim como também a categoria do feminino. Então, a gente, inclusive, inclui a pauta das mulheres trans. A gente entende como um movimento político de contestação e de contracultura com certeza, que a gente precisa construir com as mulheres transexuais, né? Porque a inclusão ela não vem por parte dos homens, a inclusão não vem por parte dos gays, também, que é uma crítica que Nilde Sena, que é uma das organizadoras da Caminhada Lesbi, fez a Luiz Motti no início da década de 2010, né? O Grupo Gay da Bahia fazia uma parada gay, faz ainda, mas a categoria lésbica ela só foi inserida por conta da manifestação de mulheres que se sentiram desprestigiadas. Então, Nildes fala que o grupo, os homens gays, eles não são inclusivos. Então, se parece um pouco com a realidade dos homens heterossexuais. Então, o movimento lésbico é um movimento absolutamente inclusivo. Inclusive, a gente admite os homens gays afeminados que os homens gays não afeminados desprezam e abominam. E como chamaria essa manifestação? Porque o homem, o hétero, ele é machista. Sim. E os homens gays? Também são. Entra pela linha do machismo também por ser homem, né? Também, porque sim. Só em não discutir, incluir esse processo, porque é uma luta igual. Uhum. E aí, voltando para a sua pergunta, as mulheres lésbicas querem ser homens? Não. As mulheres lésbicas querem ser respeitadas na sua dignidade. As mulheres lésbicas querem andar pela rua sem o risco de serem agredidas. As mulheres lésbicas querem
experimentar a vida sem ter que ser submetidas a estupros corretivos, porque essa prática, infelizmente, Isso, ainda né? existe, né? E vem Veja, mais da família, né? nós estamos no século XXI e eu poderia te dar aqui estatísticas assombrosas de relatos, né? De pessoas que chegam até nós, porque nós somos uma rede que atua politicamente em intervenções, mas a gente trata de saúde, a gente trata de saúde mental, enfim. Então, o nosso núcleo tem acesso a uma série de situações, de relatos, de contato com pessoas vitimizadas, que é assustador. Então, as mulheres lésbicas, elas desejam viver a vida sem o risco de morte, sem a violência. O dia 19 de agosto, que é o Dia Nacional do Orgulho Lésbico, tem uma referência inicial, que foi um protesto que aconteceu em 83, porque as mulheres lésbicas não puderam fazer uma panfletagem, foram censuradas num bar de São Paulo. E esse dia se tornou um marco porque houve uma resistência, houve um ato político, etc. Mas agora, em 2016, nessa mesma data, foi vitimada uma mulher chamada Luana por violência policial. Luana foi agredida e espancada até a morte. Então, eu estou falando de casos que estão aqui, presentes nesse momento. Certamente aqui, enquanto a gente está conversando sobre isso, estão acontecendo casos de violência, de violações, né? Então, o que é que as mulheres lésbicas querem quando vão às ruas se manifestar? Como faremos no próximo domingo? A gente quer respeito à dignidade, a gente quer acesso à cidadania, a direitos, a gente quer ter o direito de constituir e ter reconhecido as nossas formas de constituir famílias, né? Então, essas são as nossas bandeiras, e que nada tem a ver com o desejo de ocupar o lugar de homem, né? Nós somos mulheres, nós não somos homens, nós somos mulheres que amamos mulheres, nos relacionamos com mulheres e estamos lutando pelo bem viver dessas mulheres. Interessante. E você falou sobre o estupro corretivo. Eu estava olhando sobre isso e eu te faço uma pergunta: como lidar com essa situação? Porque a família é a base de tudo, né? E o estupro corretivo ele já começa ali. E posteriormente, ao sair da porta para fora, ele fica ainda mais violento. Bom, a gente precisa considerar que as estruturas familiares elas são também diversas, né? Nem toda família é como a nossa, né? Que acolhe. Eu, por exemplo, eu tive o acolhimento da minha mãe. Eu nunca precisei fazer o jogo de ter um namoradinho, nada do tipo, né? Eu sou uma mulher lésbica, atuo nesse campo, né? Em favor, como eu falei, de cidadania. Estou aliada a outras mulheres, a outros grupos, enfim. Mas eu reconheço que há na sociedade, na maioria das vezes, muita resistência dentro da família. Há muitos casos de expulsão, de rompimento com a família, de violência, essa coisa aí do estupro corretivo, né? Ele se passa com primos, com tios, entende? Então, assim, que também submetem essas mulheres ao contato com seus pares, né, mais próximos. Então, são coisas abomináveis que a gente precisa notabilizar, não porque a gente acha bonito, mas porque é importante falar sobre isso como uma forma de combate, né? E quando a gente se depara diante dessa situação, o que nos resta quando a gente também vai para a rua caminhar, é uma forma de educação social. Quando a gente faz uma intervenção social, uma proposição social, a gente está dizendo à sociedade: nos respeite, né? Nós existimos na nossa diversidade, a nossa família existe, não descredibilize, né? Agora tem essa geração atual é uma geração de mulheres lésbicas, eu estou falando, e bissexuais, que tem estabelecido relacionamentos estáveis, que tem investido na maternidade, seja ela em adoção ou em gestação, e é preciso ter cuidado com essas crianças que estão nas redes escolares, né? Em todos os níveis. Essa criança ela tem que ir na escola entender que a família dela também tem sentido, também existe, né? Então, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que a gente não pode se negar a fazer, né? E é por isso que a caminhada existe, é por isso que a edição especial dedicada à visibilidade lésbica existe no editorial Mulheres em Movimento. Isso traz, como eu falei no início, um grande contexto de reflexão. E eu estar aqui nesse momento, fazendo essa entrevista com você, vai quebrar em mim também vários conceitos e preconceitos. Que bom. Né? Porque eu sou como eles dizem hoje, um homem cis, né? Sim, eles falam hoje assim. Só que eu não sou um homem cis fechado, com a porta fechada. Reacionário, entendeu? Sim. Mas o que acontece? A gente tem muito aquela discussão, quando eu vou voltar lá atrás, quando a pergunta sobre quais os direitos
É porque o que é que se entende? Você é uma mulher lésbica, mas você se comporta como mulher. Sim. E há um diferencial num contexto que a gente não sabe, eu não posso explicar, não é da minha ossada, que de mulheres lésbicas que se comporta como na tentativa de homem. São as mulheres desfém. Essa discussão. Como tratar porque vocês fazem essa discussão. Sim. Você deixa claro que existe um grupo, uma construção para que se busque o seu lugar. Não que queira outros, né? Busque seus direitos. Bom, a primeira coisa seria vou botar aqui uma sementinha na sua mente, já que você é esse homem não reacionário. O que seria ser uma mulher? Né? O que é que define o que é uma mulher? Há uma discussão imensa, vou dar um exemplo prático, sobre a presença de Erika Hilton na presidência lá de uma das comissões, né? Porque ela não é uma mulher. Bom, se ela se apresenta como uma mulher, se ela se porta como uma mulher, por que ela não é uma mulher? Ser uma mulher, né? Então, pronto. Vamos agora analisar a situação das mulheres. Essas mulheres que usam bermudão, boné e tal, elas são categorizadas como mulheres desfém, que é desfém vem do não feminino, feminino social. Porque uma vez que a sociedade define que a mulher ela precisa estar maquiada, ela tem que usar um salto, ela precisa estar de vestido, ela está negando todas as outras. E esse movimento ele vem dizer o seguinte: existem mulheres de todas as formas. As que pintam a unha, as que não pintam, as que têm o cabelo curto, as que têm... A gente usa batom, a gente não gosta. Entendeu? Ela não deixa de ser mulher. Na verdade, essa concepção de não é mulher é de quem olha de fora, né? Por mais que aquela mulher ela se porte de bermudão, de boné e tal, ela tem a consciência. Claro que eu não posso falar aqui da totalidade, mas pelo contato que a gente tem, nós estamos falando de mulheres que estão descaracterizadas socialmente, mas elas são mulheres. Aí você me perguntou o que fazer? Respeitar essa maneira dela existir. Não querer que ela morra, não querer dar um murro na cara dela, não querer comer ela para mostrar a ela que ela precisa conhecer um homem. Né? Atribuir a esse ser, na sua diversidade, na sua integridade e na sua singularidade, respeito. Se você não gosta, ótimo, boa sorte. Vai ter alguém que gosta, que vai tratar bem. Então, o que fazer seria basicamente respeitar essa vida, esse ser humano, na sua singularidade. Essa forma, você, quando nós conversamos, você falou comigo de uma situação que ocorrera de uma mulher lésbica que foi assassinada pela polícia. Sim. Né? Salvo engano, acho que foi até, não foi tiro, acho que foi porrada. Ela foi agredida até a morte. Ela foi agredida até a morte. Luana Barbosa, essa mulher não, vamos falar o nome dela, é Luana Barbosa. Né? Pronto, ela se tornou um dos símbolos. Em todas as caminhadas que são realizadas no território nacional, o nome de Luana Barbosa é um nome que segue sendo lembrado e todos esses movimentos estão requerendo ainda hoje, 10 anos depois do assassinato, a conclusão desse inquérito. Os policiais que foram agressores e vitimaram Luana, eles ainda não foram penalizados. Inclusive uma fala que, segundo falam, que eles fizeram, tipo, se você quer quer se comportar como um homem, então você vai apanhar como homem. Exatamente. Né? Essa discussão, é bom o esclarecimento, eu fiz essa pergunta para um esclarecimento, porque quando se tem uma mulher que ela é abordada pela polícia, o policial ele já não entende mais se está fazendo uma abordagem com uma mulher, né? E isso é complicado. Isso é preconceito. Isso é preconceito, é complicado, porque a gente está vivendo um momento de discussão muito aberta, que abre para todo mundo. Sim. E aí, é bom quando você vem aqui, é bom quando você fala sobre isso, para que isso possa se desconstruir. É como você falou, o direito de ser como você quer. O direito de existir. Tem um tema também que eu acho importante, que é o direito de amar sem pedir licença, né? Quando a Miriam, uma militante de São Paulo, que hoje já tem cerca de 65 anos, ela falou sobre, porque ela participou do ato em 83, no Ferros Bar, em São Paulo, no interior de São Paulo, ela disse que o que foi que o público, as mulheres lésbicas eram frequentadoras desse bar, se reuniam ali todo final de semana, movimentavam a economia do espaço e tal. Mas o que foi que causou, e todos sabiam que elas eram mulheres lésbicas, o que causou a resistência dos donos do bar a ponto de colocarem elas para fora e gerar tudo isso? É porque elas começaram a trocar carinho em público. Então, isso também é um contraste que existe com relação à vida dos homens gays. A vida dos homens gays, como a vida dos homens héteros, é uma vida pública. A vida de nós mulheres, ainda que sejamos lésbicas, é uma vida que precisa estar resguardada, abafada, camuflada.
E a gente quer viver a vida da gente com plenitude, né? Então, por que orgulho lésbico? Porque não precisa ter vergonha de amar uma mulher. Porque não precisa ter vergonha de ter uma sexualidade, de viver uma sexualidade dissidente. Então, por que falar de orgulho lésbico? É para dizer que você não precisa viver a vida toda dentro do armário. E aí, para completar o que a militante Miriam disse, o grande problema é que elas quiseram trazer abertamente a discussão sobre lesbianidades no momento em que estava todo mundo no armário. E saíram em 83. Então, assim, é bem isso. Bom, eu te aceito, beleza. Mas, assim, não beije não pegue na mão não. Não mostre que você é um casal, não. É isso que a gente está tentando com esse tema, né? Amar sem dizer o nome, ou como Oscar Wilde dizia antigamente, acho que Oscar Wilde é do século XVIII, o amor que não ousa dizer o nome. Aí o Oscar Wilde estava se referindo a um relacionamento entre homens, né? Mas serve também para a gente. O amor que não ousa dizer o nome. Por que não dizer o nome? Qual é o problema de dizer o nome, de publicizar, enfim, entende? Então, a visibilidade lésbica é isso aí, dizer assim, a gente existe, a gente tem esse modo de viver e a gente é profissional como qualquer outra, a gente sente dor como qualquer outra pessoa, a gente precisa ir ao serviço de saúde, inclusive também é uma das lutas do movimento lésbico e de mulheres bissexuais, né? A saúde reprodutiva, o acesso à saúde de uma maneira geral, né? Que é preciso também que haja uma sensibilização por parte do Estado, no sentido de que esses profissionais tenham essa leitura, né? Então, assim, há uma diversidade de temas e de áreas que a gente aborda com essa caminhada, por isso que eu digo que ela é didática. É um movimento político didático para que a população que não faz parte desse núcleo, e também a que faz parte desse núcleo e às vezes está deslocado, às vezes não tem acesso, às vezes nunca encontrou um grupo onde se sinta representado, né? Então, a gente cumpre essa função política e didática de informar a população essas singularidades que as mulheres lésbicas e bissexuais possuem. Quais são as principais formas de violência enfrentada pelas mulheres lésbicas que pode passar despercebida pela estatística tradicional da violência contra a mulher? Bom, a violência psicológica, eu acho que a primeira delas eu acho que a primeira delas é assim. Primeiro você tem que provar que você não quer ser homem, né? Você gosta de mulher, mas você não é homem, eu não sou homem, né? Eu não tenho o menor interesse de ser homem, de me comportar, de agir. Inclusive, estou aqui diante de 2 homens, mas a presença dos homens, da categoria homens, é uma presença danosa, é uma presença violenta, é uma presença truculenta, autoritária. Então, assim, eu jamais ia querer me parecer com algo assim. Porém, há homens maravilhosos, né? Aliados, parceiros da nossa luta, da nossa existência. Eu estou próxima de vários. Eu acho que essa é a primeira porta. Entender que uma mulher que gosta de outra, ela não é homem, ela não quer ser homem, ela apenas gosta de mulher, né? Depois, a gente está o tempo todo sendo testado, né? E testada para saber se a gente dá conta mesmo das coisas, né? É como se a sexualidade dissidente ela fosse um empecilho. Ou então as pessoas se assombram muito comigo mesmo. Agora, atualmente, eu estou num serviço público e eu percebo essas nuances, né? E eu sou bem atenta. Primeiro, as pessoas acham que a gente não pode estar nesses lugares, né? Acham estranho, quando eu levanto certos temas, né? Eu estou fazendo agora essa edição do Mulheres em Movimento, dedicada à visibilidade lésbica, e tem várias pessoas que já acompanharam as outras edições, que seguem o nosso perfil, inclusive sigam o nosso perfil, @mmovimento7, e elas começaram a ver. Eu fiz um banner, inclusive a Heloísa França que produziu, eu fiz não, né? Elo que produziu. Elo, um abraço, você é uma grande parceira que eu tenho, que o Mulheres em Movimento tem, uma mulher retada, uma mulher bissexual, que trabalha comigo desde o início desse projeto. E lá tem mulher, tem senhoras, tem avós, tem um monte de gente que segue o nosso perfil, que lê o nosso texto no domingo, que é publicado no portal de notícias BA Online do meu querido Amaury Júnior. Eu já vou deixar também um abraço aqui para ele. E essas mulheres, talvez, elas nunca tenham tido contato com a palavra lésbica, visibilidade lésbica, bandeira arco-íris, não sei o quê. Mas, assim, é também uma função educativa de mostrar para essas mulheres, a gente que é idosa, a gente que não vai entender. Tem condição de compreender, se está disponível para isso. E também se a gente faz uma abordagem afetiva. Não é a gente trazer um tema para escandalizar, é trazer um tema para incluir, para que essas pessoas que não viveram isso, né, que não sabem do que se trata, elas não fiquem escandalizadas, elas digam, olha, é possível, né?
E elas vão lembrar, eu tenho um sobrinho, ou a filha de não sei quem, o filho de não sei quem. Sempre tem uma história na família, na vizinhança e tal. E essas pessoas, às vezes, não têm a oportunidade de entender que essa experiência é uma experiência comum, como é para um casal heterossexual. Se conhecer, namorar, se envolver, quem quer ter filho tem, quem não quer, e está tudo certo, né? Então, falta essa sensibilidade de quem não faz parte dessa comunidade, né, da comunidade LGBT+, entender que a nossa vida é uma vida comum, como a de qualquer outra pessoa. A gente só tem esse marco da sexualidade dissidente. Muito bom. Eu tô indo para um comercial, mas antes de ir para um comercial, deixar claro aqui que, resumindo tudo, a gente precisa respeitar isso, o direito de ir e vir de cada um. Exatamente. Não interessa como você se vê. Você respeita e pronto. Valeu, vamos para um comercial e vamos voltar já, que eu gostei da conversa. Raio X News, a notícia que você precisa saber, com Vicente Santos. Rádio Geral, sua melhor companhia, em rede com você. A Boa Ventura Contabilidade acredita que uma gestão financeira organizada é a base para o crescimento e a segurança de qualquer negócio. Por isso, oferece serviços contábeis completos, incluindo abertura e regularização de empresas, assessoria fiscal, trabalhista e tributária, elaboração de demonstrações contábeis, folha de pagamento e suporte estratégico para a tomada de decisões. Fale com a gente, tire suas dúvidas. Miguel Ângelo e equipe estão prontos para lhe atender. Telefone 7536230777, Rua Comandante Almiro, 444, Edifício Rosa de Saron, Loja 5. Em cada bairro, na zona rural, nas lutas do povo, tem trabalho, diálogo e compromisso. Vereador professor Ivan Berg segue ao lado de quem mais precisa, defendendo educação, garantia de direitos e uma Feira de Santana mais justa para todos. Ivan Berg Lima, lutar para transformar. Raio X News. A informação que você precisa, com a credibilidade que você confia. Acesse agora raioxnews.com.br e acompanhe as principais notícias de Feira de Santana, da Bahia, do Brasil e do mundo. Conteúdo atualizado, matérias exclusivas, análises, política, entrevistas e tudo o que é destaque a qualquer hora na palma da sua mão. raioxnews.com.br. Fique bem informado com quem leva a notícia a sério. raioxnews.com.br. A notícia com profundidade. Siga, curta e compartilhe. @raiox.da-notícia. Muitas pessoas sofrem diariamente com apelidos ofensivos, xingamentos degradantes e intolerância à sua raça ou cor. Isso tem que mudar. Não podemos aceitar uma sociedade racista. O preconceito baseado nas características físicas de alguém é a pior coisa que existe. Todos somos iguais em nossa essência e não há exceções. Ninguém deve se sentir melhor ou pior por causa de sua genética. Sociedade consciente é aquela que enxerga vidas e não raças. Diga não ao racismo. Esta é uma luta de cada um de nós. Uma campanha da Rádio Geral. A Boa Ventura Contabilidade acredita que uma gestão financeira organizada é a base para o crescimento e a segurança de qualquer negócio. Por isso, oferece serviços contábeis completos, incluindo abertura e regularização de empresas, assessoria fiscal, trabalhista e tributária, elaboração de demonstrações contábeis, folha de pagamento e suporte estratégico para a tomada de decisões. Fale com a gente, tire suas dúvidas. Miguel Ângelo e equipe estão prontos para lhe atender. Telefone 7536230777, Rua Comandante Almiro, 444, Edifício Rosa de Saron, Loja 5. Notícias na palma de sua mão. Acesse raioxnews.com.br e siga nas redes sociais, @raiox.da-notícia. Em cada bairro, na zona rural, nas lutas do povo,
Tem trabalho, diálogo e compromisso. Vereador professor Ivan Berg segue ao lado de quem mais precisa, defendendo educação, garantia de direitos e uma Feira de Santana mais justa para todos. Ivan Berg Lima, lutar para transformar. Rádio Geral. Notícias em primeira mão. Estamos apresentando na Rádio Geral, Raio X News. Às 17h36 e nós estamos voltando aqui com mais esse bate-papo com Paloma Santana, Mulheres em Movimento, né? Essa expressão de mulheres em movimento tem que ser dita a todo momento para que fique na mente de aqueles que não têm nenhum tipo de movimentação. Esses preconceituosos, esses homofóbicos, sei lá, essa pessoa que não tem respeito nenhum para com o outro, porque para mim tudo parte do respeito. Pega a visão. Né? Paloma, a gente sempre tem que te tirar dúvidas, né? Porque Sim. Aqui é um espaço desse, com certeza. Informativo, né? Uma mulher lésbica, vítima de violência, tá entendendo? Dentro de um relacionamento entre duas mulheres. Sim. Elas estão sendo acolhidas normalmente, ou existe alguma intervenção que não respeita esse processo dessa forma? Olha, é também uma coisa que às vezes o senso comum não imagina, né? Um relacionamento entre duas mulheres é só flores, é só maravilha. Com Não, certeza. não é. Gente, é um relacionamento com duas cabeças, ou mais, né? Que agora tem o povo aí dos relacionamentos fluidos. Mas, de maneira geral, no tete-a-tete, são duas cabeças, dois universos ou dois multiversos, duas referências com histórias diferentes, né? Então, assim, esse encontro, ele como é para um casal heterossexual, complexo, né? Então, os casos de violência, eles existem, sim. Não é na mesma proporção que existe entre a heterossexualidade e a vitimização que os homens heterossexuais promovem com relação às suas companheiras ou ex-companheiras, mas existe, sim, violência. Existem redes que dão apoio, né? Redes de apoio, sobretudo psicológico, a essas mulheres. E o Estado, através da segurança, o Estado praticando a segurança pública através desses agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil, também estão habilitados a admitir queixas, ou seja lá o que for, né? Então, os crimes tipificados no Código Civil, no Código Penal, eles também são aplicados, com certeza, para mulheres que estão em relacionamento com outras mulheres. Nós não deixamos de ser cidadãs, né? Estou me referindo à cidadania no sentido de que a lei é aplicada para qualquer um de nós. Para todos. Né? Uma vez cometendo um delito, você está sob a possibilidade de ser enquadrado na lei. Né? Então, para nós, isso também não é... a gente não está fora disso, não. A lesbofobia dentro de uma instituição pública, como é lidar com essa situação? Você falou nesse instante, está numa instituição pública. Sim. E parece que mata um leão, né, por dia, né? Porque assim, eu sou muito discreta, né? A minha vida privada, ela é particular, né? Mas as minhas definições políticas, as minhas atuações, isso sim eu trato de maneira pública, né? Porque eu também entendo que a minha presença, a minha intervenção, o meu exemplo, ele é também importante para um processo de reeducação, reelaboração das ideias, né? Mas, assim, eu dei um exemplo aqui mais cedo, né? Durante o trajeto aqui do Bando Anunciador, eu me fantasiei de noiva. Eu já sabia que ia ser um alvoroço, porque, enfim... Mas, um alvoroço assim, porque, tipo, eu não sou casada, não tenho essa fantasia, né, do casamento. Mas o alvoroço maior é que as pessoas não entendiam como uma mulher lésbica como eu estava vestida de noiva. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E aí, nesse processo de fazer a grinalda, de costurar o vestido, Tati, minha costureira maravilhosa, um abraço para você. Nesse processo de constituição da minha fantasia, eu fui buscar uma peça, e aí tinham algumas mulheres lá
que trabalham na mesma instituição que eu trabalho, e me disseram assim, brincando, nossa, eu experimentei a roupa, você tá linda, vai arrumar um noivo. Eu disse, gente, eu não quero arrumar um noivo, eu quero arrumar uma noiva. Então, assim, arrumar uma noiva vai dar aquele frio na barriga na pessoa, você sente que a pessoa está derretendo na sua frente. Meu Deus, como assim uma noiva? Mas por que eu falo? Para desnaturalizar essa ideia de que a lesbianidade, nas suas variadas manifestações, elas têm que ficar no plano da intoca, né, da vida ali, só pode acontecer em casa. Não. Eu sou uma mulher lésbica, atuante nessa área, em favor dessa causa, mas eu também sou uma profissional, né, de 2 áreas, inclusive. Eu tenho relação com vários grupos sociais que não estão ligados à questão das sexualidades dissidentes, né? Eu sou solidária a várias causas, então, assim, a minha sexualidade não pode me reduzir, né? Eu sou um ser humano que tenho meus desejos, minhas frustrações, como qualquer outra pessoa, né? E a lesbofobia, assim, a gente tem maneiras de combater ela, né? Existe, inclusive, uma lei para que uma motivação, uma mobilização para que a lesbofobia seja considerada um crime, né? Tipificado no Código Penal, é uma das nossas lutas. Mas, eu repito, qualquer pessoa sob situação de violência, ela deve procurar a força de segurança do Estado, né? Na figura da polícia civil, militar, seja lá o que for. Mas a denúncia é civil, é militar, né? Então, assim, é isso. É um combate diário, é um combate que a gente vem se mostrando esses exemplos. São várias frentes, né, de atuação que a gente pode trabalhar contra a lesbofobia. Mas, inicialmente, é esse pedido franco às pessoas, aos homens principalmente, de que permita a vida dessas mulheres, não interrompa, com certeza, né, respeite. Isso aí já passa de um processo de direito, né? Sim. Você tira o direito de uma pessoa de viver até. Sim. Quando acontece isso. Mas a gente tem que estar sempre na luta, discutindo pelo outro, né? Uhum. Eu quero mandar um abraço aqui, ó, aproveitando a galera do Zio da Arnes, os ex Ótimo. e os atuais estão aqui, né? Mandar um abraço aí para Filipão, essa galera que estava sempre trabalhando junto com a gente lá, você que trabalhou junto comigo no Sim, Zilda um abraço para a galera da Zilda, tenho muito carinho por essa turma. Um abraço aí. Filipão, dessa vez você ganhou, mas vamos ver a próxima, tá bom? Paloma, a gente sabe que a ideia é que nas escolas se tenham muitas discussões e que se faça discussões que se entendam a política do modo geral. A gente está falando política partidária, a gente está falando política de vida. Uhum. Nas escolas, os professores, na saúde, tá entendendo? Até mesmo na segurança pública, que a gente se remete à polícia, porque a polícia mesmo é o seu grau maior de segurança pública que a gente entende, né? Você acha que esse grupo ele se encontra preparado mesmo para ter esse debate? Eu acho que nós estamos em processo, pelo que eu acompanho, né, as movimentações da sociedade. Eu acabei de fazer 40 anos, então... Mentira! Com essa carinha de gatinha, mas eu acabei de fazer 40 anos. Tenho 40 anos. Revelação ao vivo. Eu acabei de fazer 40 anos. Nesses 40 anos, assim, de vida pública, de experiência pública, eu vou colocar 20, né? Porque eu saí de casa com 19 anos para estudar, então foi nesse processo, 19, 20 anos. Eu tenho 20 anos de vida pública, de atuação como educadora, passei atuando 12 anos sendo professora de história, depois eu migrei para comunicação. Há 10 anos, há 11 anos eu trabalho como produtora cultural. Então, assim, eu transito entre esses 3 universos, esses 3 campos, melhor dizendo, do que 3 universos, esses 3 campos. Minados, né? Minados. Mas o que é que eu observo, Vicente? A gente está num processo e, com esse processo, eu observo que há tendência de melhora. Há registros já de algumas melhoras que a gente pode observar, né? Por exemplo, eu sou uma mulher lésbica, assumidamente lésbica, hoje à frente de um cargo de gestão pública. E eu lá não preciso me esconder nem dizer que não sou, entendeu? Deixar de ser, né? Eu não preciso chegar numa festa de família, inclusive eu nunca precisei fazer isso, com um namoradinho do lado para dizer que, para ser aceita, para estar inclusa, né? Então, o que é que eu observo? É um movimento crescente, porque a sociedade tem pedido isso, esse momento contemporâneo da nossa sociedade tem pedido
essa mudança de comportamento, de olhar, de perspectiva, de intervenções, de inclusão principalmente, né? Quando a gente fala de inclusão, as pessoas imaginam logo as pessoas neurodivergentes. Inclusão não é só isso. Inclusão entra aí a acessibilidade de pessoas com deficiência, entra a sexualidade dissidentes, entra uma série de categorias. Então, eu observo essa caminhada e vejo que hoje é menos... A aceitabilidade da sociedade para determinadas coisas, ela é muito rareada. O povo não está mais assim disposto a ser conivente com determinados absurdos. Então, eu avalio isso como uma mudança positiva, né? Na década de 90, quando eu fui adolescente, você não via a circulação de casais como você vê hoje, né? No carnaval, tudo bem, que é o carnaval, uma vez por ano, o povo solta a franga lá, né? Mas eu digo no dia a dia, eu não via exemplos de famílias compostas por duas mães, que vai levar um filho ou uma filha na escola, e hoje isso é uma realidade, né? E não um é tia, outro, não, são companheiras, têm uma relação e aquela criança é fruto disso. Então, eu observo que há uma mudança, sim, de perspectiva na sociedade. Claro que está bem distante, né, do que a gente deseja, porque ainda os índices de violência, de mortalidade e de violações, de uma maneira geral, são escandalosos, mas a gente trabalha para que esses números sejam derrubados, né? Você falou em neurodivergente. Sim. Nós estamos vivendo uma época, não posso dizer se é uma década, um século, como é que a gente pode analisar isso aí, mas a neurodivergência hoje é uma discussão e a cada um estudo que eu vi, eu não me recordo agora, vou falar mais sem os dados. Sim. Diz que a cada 10 crianças que nascer, 5 pode ser neurodivergente, ou até mais. Sim. Para essa construção, e aqui já é uma pergunta muito... Já existe o processo de discutir a questão do homossexualismo dentro... Homossexualidade. Homossexualidade, desculpa. Isso, homossexualidade dentro da questão neurodivergente. Eu acredito que sim, Vicente, mas assim, por exemplo, você falou, né, dessa geração. A geração que está sendo diagnosticada é uma geração ainda muito jovem, né? Porque está sendo diagnosticada jovem. Sim. Porque mas há já adultos também que têm... Se descobriram, se aceitaram, né? As famílias passaram a aceitar que os filhos eram neurodivergentes, né? Que também é uma discussão. Por que agora tem tantos e não havia antes? Porque não havia essa discussão, esse repertório para identificar a neurodivergência, né? O neurodivergente era visto como doido. Exatamente. Então, hoje a gente tem a sociedade tem um repertório que compreende, que possibilita, na verdade, que essa categoria seja vista não como doido, né? Mas como alguém que tem uma sensibilidade e que merece uma atenção especial. Mas essas crianças, esses jovens estão nas escolas, as escolas estão necessitando se adaptar e ter profissionais que acolham e que dêem conta dessa formação, né? Então, é o momento da nossa sociedade de inclusão, né? As pessoas não querem mais dizer assim, eu sou conivente com determinada situação. Tem um grupo de crianças que não vai ter acesso à educação porque não pode estar na escola porque é doido. Não. Nós agora queremos uma escola que seja capaz de acolher esse grupo, de formar esse grupo, de preparar esse grupo para a vida social, né? Essa categoria ela não vai ficar lá mais num cantinho guardada, longe. Não, ela tem que ser integrada e inserida, né? Então, a nossa sociedade ela tem pedido isso também com relação às sexualidades dissidentes, né? A acolhida, hoje já não há tantos números de famílias que se separam por conta disso. Hoje, a expressão é muito maior das famílias que são acolhedoras com esses sujeitos, né? E que querem viver, fazer parte, aprender, né? Não abandonar a própria sorte. Não, eu quero viver junto com meu filho, quero amar minha filha, quero fazer parte... Adriana Barbosa, que é a gerente territorial da CAR, mandar um abraço também para você, Adriana, que é uma das responsáveis pela existência do editorial Mulheres em Movimento. A Adriana foi uma das protagonistas dessa edição dedicada à visibilidade lésbica, né? E a Adriana é uma mulher porreta que está aí à frente de um cargo público de muita relevância, é uma mulher muito respeitada, muito competente. E ela vinha falando sobre isso, né? Que na entrevista que me concedeu, que ela esperou o tempo do pai dela, né? Mas enquanto o pai dela estava se resolvendo com as questões dela, ela levava a companheira dela para casa, dormia lá no quarto dela e não era amiguinha, dormiam juntas, todo mundo sabia que era um casal, até um dia que o pai disse, minha filha, isso para mim não é um problema, eu quero que você seja feliz e tal. Então, é necessário também esse enfrentamento, porque se você não faz o enfrentamento, você fica ali, bom, vou aqui ficar num lugar confortável, não vou decepcionar meu pai nem minha mãe, mas assim, a ideia é fazer com que seu pai e sua mãe entendam que você não é um monstro, você não é o X-Men. Você é um ser humano
que tem uma orientação sexual diferenciada. Mas você é uma pessoa como outra qualquer. Pô, muito boa essa conversa. Eu mesmo não pensei que seria tão boa. Falar que é a verdade, que a gente... É assim, a gente faz um processo desse, uma entrevista e, pô, a gente tem expectativa, mas você mesmo não residindo em Feira de Santana, né, você reside em Antônio Cardoso, não é isso? Isso mesmo. Mas você anda praticamente na Bahia toda. Sim, viajo muito. Viaja muito. Você acredita que Feira de Santana já tem muita quebra de preconceito ou ainda precisa quebrar muito? Precisa. A Feira é uma cidade muito dura. Feira é uma cidade difícil. Feira é uma cidade altamente conservadora, né? Basta a gente olhar para aquela Câmara de Vereadores e ver quem é que nos representa. Eu sou feirense, posso falar, nos representa, né? Feira é uma cidade difícil, mas que a gente vem trabalhando para que ela nos acolha, nos admita, né? Obrigado, Regi. Então, muita coisa para ser feita ainda, mas eu acho que Feira está na esteira de todos os lugares do mundo, né? Precisa se reavaliar, precisa viabilizar certos processos emancipatórios, e isso também tem a ver com a política partidária. Por quê? Porque uma vez que você escolhe alguém que te abomina, que te olha como uma aberração, que não vai pensar uma política pública em seu favor, e aí eu estou me referindo especificamente a essa comunidade LGBT+, né? Se você vota para que essa pessoa esteja num lugar de poder e ela não vai te notar, ela não vai te favorecer, você não tem contribuído para a elaboração de políticas públicas favoráveis à nossa comunidade. Então, é tudo uma questão de observação, de estratégia, de definição e de definir o que é que você quer para a sua vida individualmente e também do ponto de vista coletivo, né? Feira levou um tempo que tinha muitas pessoas que faziam programas profissionais do sexo e havia muito relato de violência, né? E quem é que promove essa violência com essas mulheres profissionais do sexo, em sua maioria transexuais, travestis e tal? São homens heterossexuais. São os homens heterossexuais que vão fazer programas com mulheres transexuais e travestis. Então, assim, há uma incompatibilidade, há uma hipocrisia que precisa ser desfeita. As pessoas precisam, durante o dia, né, ter a coragem de se relacionar com essas pessoas de sexualidade dissidente e respeitando elas, não só o que elas fazem, né, de só vai se relacionar à noite, escondido, na calada da noite e tal, nas quebradas. Não. Vamos viver uma experiência coletiva respeitosa com a diversidade. E não use somente ao seu favor, né? Você que quer realizar seus desejos mais obscenos, as coisas mais que durante o dia é impossível de ser dita, né? Então, refaça essa ideia, elimine esse estereótipo de que essas pessoas servem apenas para satisfazer os desejos sexuais que você, homem, não consegue realizar com sua companheira, né, dentro da sua casa. Inclusive, há relatos das transexuais e travestis que os homens vão fazer programas e eles querem estar no lugar da mulher. Eles querem ser, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas eles querem ser penetrados, eles querem, etc. Então, assim, tá na hora, né? Menos hipocrisia, mais respeito, e assim a gente constrói uma sociedade onde todos nós podemos viver e podemos ter o bem viver, porque só viver a gente também não quer, a gente quer o bem viver. Pô, que massa. Agora, nosso tempo está acabando, mas para a gente ser bem rapidinho, fale um pouquinho sobre como a família pode contribuir, né, na proteção para as mulheres lésbicas e também fale sobre a caminhada. Vou falar rapidinho aqui. Bom, com relação à acolhida, a gente se solidariza e pede que as famílias olhem para esses seus entes com respeito, com acolhimento, entendendo que da porta para fora é muito duro, é muito difícil, porque essa discriminação e essa violência, ela é o tempo inteiro, é diariamente isso. Então, se a gente não encontra essa acolhida na nossa própria família, né, o que esperar do mundo lá fora? Então, é um pedido que a gente faz para essas famílias que acolham seus entes. Falando agora da Caminhada Lesbi, no próximo domingo, dia 30, eu deixo aqui o convite para você de Feira de Santana e região, curtir um dia onde a gente vai fazer um ato político, mas também a gente vai se encontrar com outras mulheres, vai somar, vai trocar experiências, né? A gente, nesse momento, também articula muitas outras ações. Então, fica esse convite para, no próximo domingo, dia 30, às 14 horas,
a sua participação na 4ª Caminhada Lesbi de Salvador, que acontece lá na Ribeira. Sai lá do fim de linha da Ribeira e vem para a Praça do Papagaio, Largo do Papagaio. Depois dessa caminhada vai ter o after, que é o Baile 44, que está sendo organizado pela minha amiga Janda. Janda, um abraço, você é retada, jogue duro, vou colar nesse baile, esse baile vai ser 1000 grau. Então, é uma programação voltada para mulheres lésbicas, bissexuais, mulheres travestis, mulheres transexuais, toda essa comunidade. E você também, heterossexual, que entende que essa é uma luta coletiva e da sociedade, não é só nossa, da comunidade LGBT+. É uma luta da sociedade por direito à cidadania, por respeito, por combate a violências e violações e pelo bem viver. Pronto. Pô, eu quero primeiramente te agradecer, Paloma, por essa entrevista, né? Para mim foi excelente, entendeu? Acho que a gente precisa ampliar mais essa discussão. É uma discussão que precisa ser feita, né? E dizer para você que o número 44 está em evidência, né? Mas o número 44 eu quero falar sobre famoso, isso. Né? Eu quero falar sobre isso. Entendeu? Dizer a você que muito obrigado mesmo por esse momento e que depois dessa caminhada a gente possa conversar um pouco mais para ver o que é que a gente tem de crescimento em relação a tudo isso aí. Tá bom, eu que agradeço, Vicente. Eu quero fazer um registro, já que você tocou nesse tema. O número 44, historicamente, ele é ligado às mulheres lésbicas e bissexuais. Na verdade, muito mais às mulheres lésbicas, né? Quando você vai num bingo, o cara tá lá fazendo bingo, ele fala sapatão! Aí o povo já sabe 44. Que é 44. Agora, nós enfrentamos um problema, que é o União Brasil admitiu esse número como o seu número de referência. Então, nós, mulheres lésbicas, que usamos uma camisa com o número 44, como é o meu caso, né? Eu tenho uma camisa do Bahia com o número 44, eu estou sob o risco de ser confundida com a eleitora de ACM Neto. E eu nunca fui, nunca sou e nunca serei. O número 44 é um número nosso, do nosso movimento, da nossa luta. Não tem nada a ver com União Brasil, não tem nada a ver com a ACM Neto. Esqueça isso. 44 é sapatão. É isso pra lá. Vamos deixar isso pra lá. Muito obrigado. Viu? Tenha uma boa tarde. Reginaldo, obrigado mais uma vez. E a vocês que pegaram esse tempinho aí para me ouvir, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e vamos lá. Que Deus permita que a noite seja maravilhosa. Valeu? Muito obrigado. Você ficou bem informado com o programa Raio X News. Continue conectado com as notícias acessando o site raioxnews.com.br.